Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Magda Portugal, sócia fundadora da Portugalo Family Office. Desde que foi aprovada em 12 de dezembro do ano passado, a Lei 14.754, como o doutor Carlos acabou de me corrigir, que foi a lei aprovada sobre o projeto de lei 4173, que eu tinha mencionado anteriormente, que dispõe sobre a tributação do patrimônio de residente no Brasil mantido no exterior. Desde então, temos recebido inúmeras perguntas e dúvidas de clientes e de amigos. Para respondê-las, convidamos dois grandes craques, dois advogados de grande conhecimento técnico e vasta experiência que estão aqui conosco. Afinal, a Portugalo Family Office não administra apenas fortunas, nós administramos futuros. E pensando no seu futuro, investidor, é que nós trouxemos aqui os dois advogados. Carlos Eduardo Conder Lins e Silva é advogado e professor de Direito na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi executivo de grandes empresas multinacionais. É membro de conselhos de administração de companhias envolvidas em atividades de mineração, metalurgia e bancária. E é árbitro em diversos processos, no Brasil e no exterior. Guilherme Domingues de Oliveira, advogado civilista formado pela PUC do Rio de Janeiro. Há 20 anos fundou o escritório Domingues Sintra Advogados. Mais de 25 anos atuando em inventários e realizando planejamentos sucessórios com bens no Brasil e no exterior. Doutor Guilherme, doutor Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco para responder essas perguntas. Passo a palavra a vocês. Somos nós que agradecemos a gentileza do convite, Magda, e ficamos à disposição de toda a audiência para responder as perguntas que tiverem. É isso, muito obrigado, um prazer enorme estar, com o Carlos, que é um grande amigo e um mentor, e com você, que é uma craque dessa área de family office, né? Então, não podia estar aqui num ambiente mais produtivo e profícuo. Obrigado. Obrigada, e vamos lá, vamos começar pelo básico dos básicos. O que são, eu passo a pergunta ao doutor Carlos, o que são as empresas offshore? E uma derivada dessa pergunta, é ilegal para um brasileiro ter uma empresa offshore? A gente escuta muito isso de clientes. Então, eu repasso a pergunta ao doutor Carlos. As empresas offshore, como o nome delas diz, são fora da costa. Ou seja, são fora da costa, na época, no início, a denominação vem da Inglaterra e dos Estados Unidos. O que elas são? São apenas empresas constituídas em locais onde é muito fácil a constituição e onde os requisitos de manutenção da empresa são também dinâmicos. Então, constitui-se uma companhia em um dia, ela funciona em 3 dias. Então, é realmente a praticidade. É extremamente utilizado, ao contrário da ideia que se tem no Brasil de que offshore é uma coisa ilegal. O offshore é absolutamente legal. Todas as grandes empresas brasileiras têm companhias offshore para participar de outros projetos. É um anteparo entre a empresa-mãe e um projeto novo. Comuníssimo usar isso. E é absolutamente legal uma pessoa residente fiscal no Brasil ter uma offshore. Uhum. E, Guilherme, doutor Guilherme, as empresas estrangeiras de investimentos, as offshore, são obrigadas a fazer balanço pela lei atual e já vamos passar para a nova lei. E com a nova lei, em caso afirmativo, como será feita a fiscalização desses balanços? Perfeito. Então, na verdade, não há uma mudança nesse aspecto pela nova lei. O balanço da companhia sempre deveria ser feito, né? O que agora vai trazer um pouco mais de necessidade, talvez, ou você fazer o balanço de qualquer jeito, é porque você vai precisar averiguar se você tem um resultado positivo passivo de tributação ou não. Uhum. Então, toda companhia sempre teve que apurar balanço, você sempre tinha que gerar isso, mas você hoje tem a necessidade de verificar se a sua offshore tem ou não
um resultado financeiro positivo para, né, gerador, né, de tributação. E a fiscalização é padrão também, como sempre houve para imposto de renda, quer dizer, é um imposto por homologação. Você fornece as informações e, se você for instado a apresentar e justificar aquilo a partir de ser pego na malha fina, alguma coisa, ou por algum motivo ser chamado a esclarecer, você será, mas não haverá um movimento de fiscalização absolutamente deliberado e focado nisso. Certo. E eu gostaria, então, agora de passar para o doutor Carlos para saber como, aí sim, como funciona atualmente a tributação de investimentos dessa empresa offshore e como ficará com a nova lei. E aí, colocando perguntas que a gente tem escutado, os prejuízos que eu já tive, como vão ser compensados e como vai ser daqui para frente. Então, eu gostaria que o doutor Carlos fizesse uma explanação de como é atualmente essa tributação e como ela passa a ser, e já abordasse a questão dos prejuízos que eles têm nos perguntado constantemente. Perfeito. A mudança essencial da lei é no momento do pagamento do imposto. No regime atual, só se pagaria imposto quando da distribuição dos resultados da companhia para o Brasil ou quando da repatriação de parte do capital dela ou da totalidade do capital para o Brasil. Nesses momentos, incidiria o imposto. Com a nova lei, a simples apuração do resultado já provoca, independente de distribuição. A empresa teve lucros, ela vai pagar sobre esses lucros 15%. Distribuiu capital aos acionistas, vai pagar também 15%. Então, agora o que mudou foi isso, é o momento da tributação, porque passava o que era que a pessoa podia mais ou menos postergar quase que indefinidamente, agora acabou. A cada ano isso será apurado e será pago, independente de distribuição ou de repatriação. Agora, E qual é a alíquota? A antiga era 15% sobre repatriação, venda de cotas ou sobre a totalidade. Ou a alíquota dos dividendos no caso de distribuição. E agora, qual passa a ser a alíquota sobre esse ganho de capital apurado anualmente? A alíquota não é o ganho de capital, é o lucro da empresa. Isso, desculpe, o lucro da empresa. Disse muito bem, tem razão. O lucro da empresa apurado todos os anos é tributado na base de 15%. Importante notar aqui que não é apenas o resultado da empresa, terá que ser apurado segundo a contabilidade brasileira. A lei diz que todas as empresas que são sediadas em países de tributação favorecida, ou seja, os chamados paraísos fiscais, têm que apurar o seu balanço seguindo os critérios da legislação brasileira. Assim, se apura o resultado, mas apura também a chamada variação cambial, que é um outro problema. Isso é importante. Isso é muito importante. Todas as companhias que a pessoa tem aqui, ela declara ao imposto de renda um valor em reais que é fixo. Isso, agora, quando eu faço um novo balanço, vou fazer no fim deste ano agora, vou comparar o que eu tinha declarado em 23 com o que eu vou apurar no fim de 24, vai acontecer que esse passivo cambial vai aparecer, porque o dólar daquela que eu declarei, por exemplo, valia R$3 e hoje em dia ele vale 5. Então, esse lucro, entre aspas, será tributado também. Nesse ponto, aliás, importa chamar a atenção para uma coisa. Há uma pequena concessão da lei em relação a... É possível atualizar os valores de bens detidos no exterior, através de companhia offshore, por pessoa física, ou em imóveis. Esse valor pode ser atualizado desde que essa atualização, sobre o valor da atualização, se recolha um imposto de 8% até maio do corrente ano. Isso é o estoque, é o que estão chamando de estoque, doutor Carlos? Tributar o estoque? O estoque é isso, é trazer a valor presente. Isso é uma faculdade. O contribuinte pode fazer e pagar 8% ou aguardar o fim do ano, apurar o resultado. Se ele souber que a sua companhia vai ter muito prejuízo, talvez não seja vantajoso. Por outro lado, ninguém espera que uma companhia faça prejuízo. Portanto, o pagamento dos 8% inclui uma vantagem para o contribuinte. Certo, muito bom. E, Guilherme,
Daqui para frente, nós já entendemos bem como funcionava e gostaríamos de saber daqui para frente. Como vai funcionar a distribuição de lucros via empresa offshore? Entendemos já que uma vez por ano vamos ter que apurar o lucro e pagar os 15%, mesmo sobre a variação cambial. E se eventualmente os acionistas, os diretores, os beneficiários, resolverem, por exemplo, usar um cartão de crédito lá fora, que isso antes a gente dava um tratamento de distribuição de lucros e estava dentro daquela alíquota de dividendos, de distribuição de dividendos. E agora, como vai funcionar essa distribuição de lucros? Qual vai ser a tributação dela? Então, na verdade, não tem uma grande modificação, né? O fator não está propriamente, a tributação não está propriamente no fator distribuição, esse já existia. Se você no passado distribuísse, ou seja, realizasse distribuição de dividendos, você já tributaria essa receita, né? Brasileiros com capital no exterior. E agora a diferença que não havia era de que você podia ter uma empresa lucrativa e você só iria recolher no momento em que você distribuísse esses dividendos. Portanto, por exemplo, você está colocando a questão do uso do cartão de crédito. Se esse uso do cartão de crédito for uma despesa da companhia, Isso, claro, de uma forma em que não é propriamente um adiantamento de lucros para o sócio, ela vai isso. ser refletida no balanço como despesa para fins dessa apuração do resultado no exercício de cada ano. E se tiver apuração positiva, aí apurado o lucro. Independentemente desse lucro ter sido distribuído ou não, haverá tributação nessa alíquota de 15%. Certo. É como se fosse a distribuição do lucro é relativa a quem recebe o dever de recolher. E o lucro em si é da empresa o dever de pagar. Poderíamos dizer assim? Sim, certamente. A empresa vai pagar de qualquer forma. Certo, Distribua ou certo. não. Se distribuir, não há uma tributação, mais outra tributação. Já foi tributado, portanto, tem alguns dividendos aqui, que não são, ao serem distribuídos, não pagam, não recolhem imposto, porque já foram tributados dentro da empresa. É a mesma coisa. A empresa já pagou o imposto sobre o lucro apurado e vai distribuir dividendos. Então, não há mais pagamento Não há como uma havia segunda antigamente. tributação, não há. Tá, entendi, entendi. Então, vamos lá. Aqui eu já coloco uma pergunta de um cliente meu. Eu tenho um barco e tenho investimentos debaixo de uma empresa offshore. Caso eu venda o barco com prejuízo, e isso ele pode comprovar, ele pode compensar o lucro que ele vai ter com os outros ativos? Pode. Todas as operações realizadas pela empresa entram no balanço dela. Se ele vendeu a lancha com Uhum. prejuízo, isso se refletirá no balanço e, consequentemente, a empresa pode ter prejuízo e não pagar imposto algum. Por outro lado, se ele vender a lancha com lucro, a empresa pode ter lucro. Mas não é o fato da venda da lancha, essa operação Uhum. autônoma, que vai criar a tributação. É o resultado final da companhia. Certo, certo. Muito, ficou bem claro. Eu convido, eu estou vendo que tem perguntas ali. Eu daqui a pouquinho vou olhar se tem algo que eu possa incluir em uma das perguntas. Fiquem tranquilos, quem está fazendo pergunta aí. Tenho mais uma que é caso prático. Eu passo para o Guilherme. Eu tenho imóveis debaixo de uma empresa offshore. Essa é até uma cliente mulher. Os aluguéis recebidos por essa empresa, desses imóveis, terão tributação exclusiva, como é o caso aqui no Brasil, ou apenas entram no balanço da empresa? Guilherme. Perfeito. Até como o Carlos já colocou na questão do barco, né? Quando se tem essa roupagem da companhia, da pessoa jurídica, o tratamento é todo focado na PJ. Então, essa era, por exemplo, a criação das offshore era um motivo pelo qual se fazia, exatamente porque se você tivesse esse patrimônio diretamente ligado à sua pessoa física, a tributação no Brasil era imediata. Se você tivesse uma conta no seu nome pessoal, se você tivesse um imóvel no seu nome pessoal, se você tivesse um barco no seu nome pessoal, todo tipo de operação que você fizesse com esse ativo, você era devedor de satisfação à Receita Federal no Brasil. Quando você cria offshore e opera todas essas perdas e ganhos dentro da companhia, você faz do mesmo modo e você transfere para um momento único de apuração de resultado. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, se eu tenho
dentro da minha companhia, ou seja, ela é dona, né, de imóveis que geram receita mensal de lucro, isso é uma receita que vai se confrontar com as despesas que ela tem para aferição ou não de um resultado lucrativo. Havendo apuração de lucro, haverá tributação. Não havendo, não tem tributação. Muito interessante. E aí agora eu pergunto ao Dr. Carlos, o que são os trusts? Como é a sua tributação atualmente e como ficará? E também, claro, uma pergunta, porque eu que já estou nesse mercado há 35 anos, tenho clientes que recebem distribuição como beneficiários de trusts. Como vai ficar a tributação para a transferência e para essa distribuição dos trusts para brasileiros, para residentes no Brasil? Trusts são uma instituição milenar, né? Ou seja, é uma fidúcia, ou seja, uma pessoa, um instituidor, transfere a um terceiro, chamado de trustee, um determinado bem, para que ele entregue a uma pessoa, a uma entidade, a uma caridade, ou a quem seja, se acontecer um determinado evento, ou se passar um número de anos pré-determinado. Então, agora, a nova lei, a lei brasileira aqui corporifica o trust. Ela entende que o trust é uma companhia, é como se fosse uma companhia offshore. Ele será tratado igual. Se ele tiver resultado, ele pagará imposto. Se ele não tiver resultado, ele não pagará imposto. A distribuição que ele fizer a um beneficiário será tributada da mesma maneira, a razão de 15%, como já era anteriormente. Na distribuição de uma pessoa jurídica a uma pessoa física havia esse tributo. Agora continuará da mesma forma, apenas a lei procura dar o direito nosso, o direito civil, não reconhece a pessoa do trust. É uma figura típica do direito anglo-saxônico. E não conhece, em geral, diz muita bobagem a respeito. A lei inclui diversas bobagens a respeito de trust que são irrelevantes anotar aqui, mas, inclusive, estabelece que o beneficiário terá que dar certas ordens ao trustee, como se isso fosse possível. Absolutamente impossível. Impossível. Absoluto nos seus poderes. Isso, esse comentário feito, o que eu acho má técnica legislativa, o imposto existe, a pessoa que receber a distribuição do trust será tributada. Certo, muito importante. E agora uma pergunta extremamente importante que vocês devem ter ouvido e eu estou ouvindo e vários que estão aqui presentes já me fizeram. Essas empresas offshore e os trusts têm custos anuais relativamente altos, custos de manutenção. Vocês, juridicamente, que no final eu vou explicar em termos de investimentos, mas vocês continuam aconselhando a sua manutenção? Em quais casos? Um dos dois, quem quiser responder. Vou deixar para o Carlos. Então vamos lá, doutor Carlos. É sempre melhor. A lei faculta, aliás, é uma peculiaridade da nova lei, ela faculta a pessoa, mesmo tendo uma companhia ou um trust, declarar os bens como transparentes, ou seja, pegar cada um dos bens que está dentro do trust ou da companhia e declará-los como se estivessem na pessoa física. Então, apurar o resultado sobre cada bem para fins de imposto. É um pesadelo, a meu ver, para quem adotar essa fórmula, porque ele terá que pegar, vamos dizer, uma carteira de 50 ações e fazer uma por uma o resultado daquela ação, imóveis, automóveis, barcos, o que seja, tudo vai entrar, não, eu acho desaconselhável. Mas, de qualquer forma, manter dentro de uma companhia, ainda que ela tenha custos, tem vantagens, a meu ver, consideráveis. Primeiro, concentra numa pessoa só, não tem que fazer essa listagem dos bens. Permite a compensação de prejuízos, que na pessoa não é viável. Então, tudo aconselha, mesmo com o custo, e o custo é uma questão de ponto de vista. As vantagens que o trust e a pessoa jurídica dão compensam de muito esses custos. E eu assinalo ainda que o trust serve para fins de sucessão, como as companhias podem ser usadas para fins de sucessão, facilitando de sobremaneira esse problema. Se ficar na pessoa física, é bem mais complicado. Eu complementaria naquilo que toca um pouco mais o nosso dia a dia aqui, a experiência com isso, quer dizer,
assim como a constituição de companhias para planejamento sucessório, offshore, ela ainda tem algumas questões que são mais interessantes do que companhias brasileiras quando se pensa numa holding familiar no Brasil. Então, também por esse aspecto, né, sob essa ótica de organização do patrimônio, e no caso das offshores, com uma tranquilidade, uma facilidade de transmissão desse ativo, sobretudo no momento em que a gente ainda não tem, né, uma tributação sobre herança e doações de bens do exterior, quer dizer, hoje isso não gera nenhuma Mas carga que fiscal. deve vir, né, inevitavelmente, com o governo precisando arrecadar, deve haver qualquer coisa nesse sentido. Exatamente, isso já há projetos de lei nesse sentido, já há muita discussão nesse sentido, mas hoje isso, para além da questão fiscal, ajuda muito na questão organizacional. A cultura das offshores, por exemplo, para transmissão entre herdeiros, sucessores, você tem cláusulas específicas das offshore com categorização de tipos de ação que permitem que você sequer tenha uma boa discussão, né, Carlos, que a gente viu recentemente, era sequer haverá transmissão, porque você tem uma escala de propriedade que a pessoa já é dona, e aí uma condição de que a morte a coloca na posição de proprietário. Então, não tem transmissão causa-morte, que é o fato gerador de um tributo, ainda que o governo brasileiro, os estados, criem, por lei complementar, esse tributo. Muito bom ponto, porque eu vou chegar na próxima pergunta, e essa eu peço que o Guilherme responda, porque nós dois que somos muito jovens, já tivemos alguns casos aí de inventário. Então, vamos lá. Guilherme, qual é o tratamento que a lei dá? E a isso responde a muitos de vocês sobre se vale a pena manter essas estruturas, mesmo com o custo que elas têm. Qual é o tratamento que a lei dá para as empresas offshore e trusts, no caso da morte do beneficiário, ou settlor, no caso do trust? A lei brasileira, elas vão para o inventário? E as aplicações no exterior feitas por pessoas físicas? Só para fazer o contraste. Isso, exatamente. Quer dizer, na verdade, quando você tenha o falecimento, né, do instituidor da herança, você tem que fazer esse levantamento e apuração dos bens dele. Na verdade, você vai tratar a sucessão em momentos distintos, né? O que é do Brasil no Brasil, o que é do exterior no exterior. E você vai fazer desta forma, hoje não havendo, como a gente já falou, nenhum tipo de tributação de brasileiros, de bens de brasileiros no exterior para fins de pagamento de imposto de transmissão causa-morte. Né? Então, a rotina é igual de realização de um inventário com a apresentação disso, e, dessa forma, que vamos dizer, o modo clássico de você realizar. O que a gente já fez em alguns cenários é contabilizar por uma questão particular, né, de interesse dos herdeiros para fins de partilha, se essa divisão ela se der de uma forma, vamos dizer, desigual na perspectiva do patrimônio nacional e estrangeiro, a gente usar como base de demonstração, no caso até mais para as autoridades brasileiras, né, de que não há desequilíbrio na partilha, porque o desequilíbrio na partilha é favorável de um tributo de excesso de partilha, e aí a gente faz essa demonstração de que há bens no exterior que não estão ficando para determinados herdeiros, por isso que aparentemente eles estão recebendo aqui um patrimônio maior, mas pura e simplesmente para contabilização e demonstração de que não há desigualdade nos quinhões. Isso já foi bem sucedido aqui, já fizemos isso. Sim, tivemos até um caso recentemente, que a juíza nem quis dispor sobre a empresa offshore, ou sobre a minha próxima pergunta que eu faço ao Dr. Carlos, sobre os imóveis no exterior. Vários aqui que estão nos assistindo possuem imóveis ou na Flórida ou em Portugal, que é muito comum, e eu tenho até um aqui que está nos assistindo que possui imóveis na França, que tem uma lei de tratamento de herança já bastante leonina, né? Tem outras formas lá de se proteger. Mas eu digo aqui, para um brasileiro residente fiscal no Brasil, pagando imposto no Brasil, como funciona essa parte de imóveis no caso de um falecimento do proprietário?
Eles entram no inventário? Essa é a minha pergunta. Eles não entram no inventário. Advogados têm mania de usar latim e outras coisas e a gente procura evitar ao máximo. Mas há uma frase que diz locus regit actum. O local rege o ato. Ou seja, se o imóvel está na França, vai ser a lei francesa. Se o imóvel está em Portugal, será a lei portuguesa. Se está no Brasil, será a lei brasileira. Isso é um inventário separado, é uma apuração separada para cada país onde houver um bem imóvel. O bem imóvel não entra em inventário no Brasil se ele não for localizado no Brasil. Certo, muito obrigada. Bom, já falamos sobre a variação cambial, o doutor Carlos respondeu como ela será considerada, tanto lucro quanto prejuízo. Se o dólar disparar, você vai pagar sobre essa variação cambial. Se ele retroceder e a empresa tiver prejuízo por conta da variação, você não vai pagar e vai ficar com aquele prejuízo para ser compensado, não é isso? Ok. Exato. Tá bom. E se eu tenho um ativo, acho que vocês já responderam, dando lucro e o outro prejuízo, serão considerados para compensação? Sim, né? Dentro do balanço da empresa, sim. Que nós já vamos chegar nas aplicações de pessoas físicas. Por enquanto, estamos falando de empresas. Agora, uma pergunta de um outro cliente. Se tenho um sinistro no imóvel em Portugal e recebo indenização da seguradora, perda parcial. Como reporto? Qual é a tributação para um brasileiro, no caso de um recebimento de um sinistro? Então, Magda, é a mesma situação que a gente já tem hoje, né? O fator preponderante é você ter renda, né? A indenização ela é reposição patrimonial. É algo que já está no seu patrimônio, já foi tributado, né? E você não está acrescendo ao seu patrimônio nenhum tipo de rendimento. É diferente de você estar recebendo rendimentos de aluguel, de locação de barco, você está tendo depósitos semestrais de juros, né, de bonds que você tenha dentro da companhia. Então, não se tratando de receita nova, o tratamento fiscal é absolutamente o que a gente já tem vigente no Brasil, e a indenização, por ser essa reposição patrimonial, ela também está absolutamente fora dessa tributação. Muito bem. E agora, antes de terminar, fiquem calmos, eu vou passar todas as perguntas de vocês para os advogados. Mas eu gostaria que o doutor Carlos falasse sobre, atualmente, como é a tributação de investimentos de pessoa física no exterior, pessoa física, e como ficará com a nova lei. Eles perguntam também se existe um valor mínimo que é isento de impostos na pessoa física. Existe um valor mínimo que é isento de impostos no nosso imposto de renda, já está lá previsto, é um valor realmente insignificante, como nós todos sabemos. Praticamente menos de 2 salários mínimos, então é absolutamente ridículo, não é um valor. Isso se aplica ao dinheiro no exterior também da mesma forma. Então, se a pessoa física tiver renda no exterior, no momento atual, ela era tributada dependendo da natureza do rendimento que ela tivesse. Se fossem dividendos distribuídos, seria uma tributação, se fosse lucro, se fosse ganho de capital, seria outra. Agora não, a nova lei uniformizou. A pessoa física que tiver ganhos no exterior pagará a alíquota de 15% no recebimento. Porque, no caso da pessoa física, não há como postergar o pagamento ou compensar com outros prejuízos. Então, e considerando-se a variação cambial também, né, doutor Carlos? Tudo. A gente criava as offshores exatamente para evitar a variação cambial. A variação cambial, em teoria, a pessoa deve ser apurada mês a mês e recolhida na receita. Sempre nos casos de ganho. Os casos de prejuízo não davam compensação alguma. E como era feita uma razão mensal, era uma coisa realmente assustadora. Daí todo mundo criava uma companhia offshore para que esse impacto não ocorresse. Ok. Eu já vi... Guilherme, quer falar alguma coisa? Não, o Carlos estava complementando aqui. Desculpe, doutor Carlos, desculpe, continue, é que eu estou aqui agora lendo as perguntas e tentando... Acho que eu já respondi, eu estava falando demais. Não estava não, falou muito bem, obrigada.
Eu estou vendo que nós já respondemos uma série de perguntas. Me perguntam agora, pessoas físicas que tinham ações no exterior, não vou mais precisar fazer o carnê-leão? Não. Doutor Carlos acabou de responder. A apuração vai ser anual, vai ser sobre lucro e não vai poder, no caso da pessoa física, haver compensação. É isso, doutor Carlos? Exato. Tá bem. Exato. Então vamos lá, que tem perguntas importantes aqui. Eu não entendi bem, eu peço que eu vou ler essa pergunta, mas eu peço à pessoa que fez, caso não seja isso que ele quer dizer, que ele reescreva. Eu acho que ele quer dizer se existe auditoria, verificação de movimentos de saída fiscal definitiva do Brasil pela Receita. Eu vou responder pela minha prática, que pelos anos que eu tenho de mercado, tenho vários clientes que já deram saída fiscal definitiva do Brasil, e existe sim, existe tanto na parte, já houve casos de clientes meus serem membros de conselho de administração e serem chamados pela Receita Brasileira para pagar aqui e continuar pagando onde ele estava, que no caso era Londres, porque você não pode ter atividade remunerada e você configura, se o doutor Carlos, se eu estiver errado, ele me ajuda, e você configura que continua sendo contribuinte aqui. Então, a Receita vai querer te cobrar. Eu queria que o doutor Carlos falasse disso, isso é muito importante. Vários que estão aqui nos assistindo deram saída fiscal definitiva do Brasil, inclusive esse que está fazendo a pergunta. Perfeito. A Lei de Sociedades Anônimas, na sua versão atual, autoriza não residentes no país a serem membros do Conselho. E, em autorizando isso, autoriza que eles sejam remunerados. A questão é toda a seguinte. Ele é remunerado no Brasil e, sendo residente no exterior, ele é tributado à base de 15% na fonte. Portanto, se ele recebe R$ 1.000 pela sua participação no Conselho, ele pagará R$ 150 de imposto na fonte, será deduzido do pagamento dele e nada mais. A questão do exterior responde dependendo do país em que ele residir. Se o país tiver um tratado para evitar a bitributação, há inúmeros tratados entre o Brasil e outros países, ele não pagará mais imposto algum. Se não houver esse tratado, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, ele vai pagar de novo. Vai pagar Aqui e lá. Aqui e lá. Poderá haver uma compensação. Eu acredito que nos Estados Unidos há uma pequena compensação sobre o imposto já pago. Mas, de qualquer forma, em princípio, ele paga 2 vezes. Ok. E, Guilherme, você, na sua prática já de muitos anos, verifica que existe essa auditoria, que a Receita acompanha quem dá a saída definitiva do Brasil, através de contas bancárias, de recebimentos, porque, no meu caso, já houve 2 clientes que foram chamados pela Receita, porque não estava claro que a residência fiscal tinha saído de vez do Brasil. Você verifica esse movimento da Receita? O que a gente percebe assim, de fiscalização e acompanhamento da Receita Federal vamos dizer assim, naquelas falhas que você comete que chamam a atenção, né? Mas, por exemplo, nós tivemos uma experiência recente muito robusta, né, para esse tipo de percepção, que foi no ano de 2016, quando a gente teve a regularização de ativos de brasileiros no exterior. Nós fizemos um volume aqui colossal de consultoria nesse sentido, e a gente não teve absolutamente nenhum cliente que foi instado a prestar algum tipo de satisfação. O que a gente ouviu e viu foram pessoas que acabaram avançando demais em algum tipo de informação, dando além da conta ou fazendo algo mais, e essas pessoas foram chamadas a esclarecer naquele patamar que elas, vamos dizer, exageraram na informação. Então, assim, do ponto de vista de auditoria das informações, a gente não tem nenhuma verificação prática, né, de que isso aconteça de uma maneira orquestrada, né, a fim de caçar. De qualquer forma, eu acho que vocês dão o mesmo conselho que eu dou. Vai dar saída definitiva, saia definitivamente. Não faça uma saída apenas para pagar menos imposto. Faça uma saída de fato, porque assim dificilmente você vai ter problemas, porque você está saindo de vez. Então, eu sempre digo isso a eles.
Não faça uma saída fake, uma saída para não pagar imposto. Se é para sair, é para sair. Assim você não terá problemas. É como eu normalmente aconselho. Mas vamos aqui, doutor Carlos. Problema não só de ordem fiscal, né? Não só de Sem ordem fiscal, dúvida. porque você pode estar prestando uma informação que não é correta. Sem dúvida, sem dúvida. Então, se é para sair, é para sair. Agora, uma questão prática. Um cliente coloca, ele diz, né? Então, quer dizer que uma empresa lá fora não pode mais ter um caixa em 31/12? Exemplo, deve ser o caso dele, ele coloca como anônimo. A companhia está juntando recursos para modernização de maquinário e expansão. Isso não seria visto como lucro? Por exemplo, mesmo que esses recursos estejam só rendendo money market mais a valorização cambial, isso não seria visto como lucro para o governo brasileiro? Precisaria fazer uma dívida, então, com algum banco, ao invés de ter caixa próprio para fazer esse investimento? Assim não seria considerado lucro? Bom, essa questão eu só poderia responder conhecendo o balanço da Claro. empresa, saber a classificação desses recursos e tudo. Em princípio, o resultado, que é o que for lucro, é tributado. Se a empresa tem reservas de capital, as reservas não são tributadas, mas eu quero ver a natureza desse balanço. Eu estaria avançando muito se eu desse uma resposta. Sem dúvida. O objetivo hoje não é fazer um planejamento sucessório, fazer uma organização familiar aqui ao vivo. O objetivo é responder o máximo possível dentro da lei. O senhor acabou de responder, sim, a lei diz que se tiver lucro vai ter que ser tributado. O caso a caso, nós estamos às ordens, eu aqui me coloco à disposição, os sócios todos que atendem vocês, e para fazermos reuniões, ou via call, ou presenciais, com o doutor Carlos e doutor Guilherme, para cada um ter o seu caso, aí sim, no detalhe analisado. Passo mais uma pergunta para o Guilherme agora. Ele me pergunta o seguinte: e no caso de um trust, isso está sendo muito comum, é uma aplicação que o pessoal está fazendo, que eu considero como investimento péssimo, porque tem uma taxa de administração elevadíssima e uma penalidade enorme para quem eventualmente precise usar o próprio dinheiro, que é o tal seguro resgatável. Ele pergunta que se esse trust que elas utilizam para sair fora da tributação, essas seguradoras, se ele vai ser tributado também, ou só no caso da realização do lucro. Se tiver lucro. Ô, Magda, eu não vou ser ousado a falar nada e responder nada sobre trust tendo o Carlos do meu lado. É muita ousadia da minha parte e eu pedi a ele que, sobre trust, a bola é dele. Esse trust é um trust diferente, é uma estrutura que essas seguradoras usam para quando pagarem o seguro, quando a pessoa, no caso, morrer e o seguro, ele só vai ser resgatável no caso da morte, porque as penalidades que ele tem para o resgate antes da morte são gigantescas. Mas ele está perguntando se esse trust, que no caso da morte, vai receber lá o dinheiro que ele aplicou ao longo da vida, se ele vai ser tributado também. Veja, essa estrutura do seguro já é bastante conhecida, ela tem diversas razões de ser. Muitas pessoas, por exemplo, residentes em Portugal, adotaram a estrutura do seguro porque terminou o prazo, os 10 anos do regime residente não habitual, portanto, passariam a pagar imposto em Portugal e, fazendo essa estrutura, esse imposto é postergado. Em relação ao Brasil, a lei é bastante clara, ao que me parece que as distribuições dos seguros são tributadas. Diz o artigo 3º da lei que são considerados aplicações financeiras no exterior apólices de seguro cujo principal e cujos rendimentos sejam resgatáveis pelo segurado. Parece que é exatamente aí. Então, entrou exatamente nesse caso. Respondeu. Muito obrigada. E agora vem uma questão que eu acho que é muito mais financeira do que jurídica, mas eu passo para você, Guilherme, e depois eu também respondo qual é o nosso ponto de vista aqui da casa. Se vale a pena pagar os 8% logo ou deixar para cada final de ano com a alíquota de 15%? Olha, é uma situação difícil de... Não tem fórmula de bolo aqui, né? É difícil, não tem...
Porque, assim, foi como o Carlos falou no começo, há tempo de se fazer uma avaliação e um estudo para ver se isso é viável, né? Uhum. Se a probabilidade de aferição de lucro vai ser muito maior do que a propriamente a fazer. Então, você tem que olhar caso a caso para ver se realmente, se você não tiver nenhuma perspectiva no balanço de uma companhia que se limita exclusivamente, né, ao ganha-ganha, quer dizer, ela tem ativos que estão sendo rentáveis, que estão gerando, que ela tem uma variação cambial alta, a gente possivelmente vai ter um volume de pessoas que, ao declararem o seu patrimônio, né, no exterior em 2016, uma taxa cambial que era metade do que é hoje. Então, fatalmente, só aí você tem um ponto de partida muito alto de apuração de lucro, né, de ganho, né, nessa variação cambial. Mas tem que ser feito nesse caso. Possivelmente, óbvio, partindo do pressuposto que há ou haverá lucro, né, e a proporcionalidade disso é melhor você pagar 8 do que 15. Né? Então, sem dúvida. É como a gente pensa aqui na casa, a gente trabalha com premissas. As premissas são, e não sou eu que estou dizendo, é o relatório Focus, dólar por volta de 5 no final do ano, juros no Brasil em 9,5%, lá fora a gente está vendo o Fed não elevou os juros ainda, mas, não baixou os juros ainda, mas deve começar em maio, pelo menos, ou no segundo semestre. Com isso, os mercados estão animados. 2023 já foi um bom ano, 2024 deve ser um bom ano, o dólar deve ficar flat, e aí cada um, se quiser nos passar para fazer esse cálculo, a gente faz esse cálculo. Se precisar de ajuda de alguém, a gente usa alguns contadores, a própria BDO, e faz esse cálculo, mas você mesmo pode fazer o cálculo e saber que, se daqui para frente o cenário é de lucro nesse ano, provavelmente é melhor economizar e pagar 8 do que pagar 15. Mas a decisão ela é muito em cima da carteira de cada um. Tem gente que tem imóveis, tem gente que tem barco, como eu acabei de falar, e tem outros que têm só ativos no mercado financeiro. Então é isso. Agora eu passo para uma outra que eu acho que nós já respondemos. Como fica a situação de pessoa física que já declarava rendimentos de ações como pessoa física? Não vai continuar pagando o Carnê-Leão mensalmente. O doutor Carlos respondeu, vai fazer uma apuração do lucro total da pessoa física uma vez por ano e vai pagar 15% sobre esse lucro. Também não vai poder compensar prejuízo de investimentos em ações. Corrijam-me se eu estiver errado. Foi o que entendi aí dos dois advogados que nos falaram, tá? E bom, deixa eu ver aqui. Alguém que pergunta que, já que vai haver pagamento de imposto em cima de valorização de câmbio, é certo pensar, se o câmbio desvalorizar, podemos usar isso para compensar outros possíveis ganhos? Ele entra dentro do cálculo de compensação de prejuízo, doutor Carlos? O câmbio em si. O câmbio, quer dizer, se nós formos apurar o balanço de uma sociedade que tem Uhum. ativos em moeda forte, mas que o balanço é expresso em reais, evidentemente isso vai ter um impacto significativo no balanço. Sempre. Agora, e esse impacto normalmente é positivo. Quer dizer, dificilmente haverá prejuízo nesse cálculo. Quer dizer, o real se valorizou de tal maneira que houve prejuízo. Portanto, eu parto sempre do pressuposto de que a variação cambial vai ocorrer e que vai ser objeto de tributação. Isso. E, gente, pensar sempre na empresa como um balanço. Se a variação cambial é um componente desse balanço, seja ela positiva ou negativa, ela vai impactar o balanço e vai impactar o resultado final, que no fim é esse resultado final que será tributado ou não, e que poderá ser compensado ou não, se for prejuízo. E eu queria agora que o doutor Carlos respondesse uma questão que finalmente alguém colocou, é uma questão que, pelo menos para nós, ainda não está muito claro, mas é bem colocada, que são as duas opções de declarar os bens no exterior, ou através da offshore opaca ou da transparente, que eles estão dando a chance de fazer a marcação a mercado de cada ativo, principalmente para quem tem private equity,
para quem tem participações em empresas através dessas offshores. Como é que o senhor explica para a gente o que é a opaca, o que é a transparente, até para a gente poder já fazer as considerações finais? Muito claro. A opaca digamos, a normal, entre aspas. Uhum, Entra tudo da companhia, paga, ela transfere, só se vê o resultado da companhia. A uhum, transparência, nós vamos para tudo que a companhia detém, item por item, e ver em cada item se houve lucro ou prejuízo. uhum, O resultado final pode ser até positivo, mas o trabalho envolvido vai ser enorme e vai ter um uhum, custo. Eu vou ter que ter um contador para ficar acompanhando esse movimento, essas entradas e saídas, o que é ganho de capital, o que é juro, o que é dividendo, o que entrou, se a ação subiu, se a ação caiu, se houve valorização cambial. Entram várias, é uma cesta de moedas, tem que comparar todas. Eu acho uhum, que a transparência, que parece ser uma coisa vantajosa, ela será de tal maneira cara e trabalhosa que só em circunstâncias muito especiais eu recomendaria que fosse feita. Muito uhum. especiais. Eu tenho que conhecer muito esse caso. Se uma pessoa tem só um tipo de ação ou um tipo de aplicação financeira, vá lá. Agora, se ela tem, normal, que é o caso normal, tem uma miríade de aplicações, essa apuração não vai ser fácil, vai ser um Não, trabalho bastante isso aí. intenso. A nossa recomendação é, se você tem investimentos apenas, você mesmo pode fazer um balanço ou pode pagar por um balanço, mas você vai saber explicar, caso você seja chamado pela Receita. Comecei o ano com tanto em reais, variou X, ou para menos ou para mais. Se foi para mais, estou devendo, terminou o ano com Y. É um cálculo muito simples de padaria. Se você tem outros ativos envolvidos e outras pessoas que participam desses ativos, um private equity, um investimento numa outra empresa, aí compensa você trazer o seu caso para nós e nós avaliarmos individualmente o seu caso, para saber se a opaca ou a transparente é a melhor. Em alguns casos eu tenho visto que a transparente é melhor por conta dessa divisibilidade, da marcação ao mercado para dar satisfação para outros beneficiários, tem uma série de fatores que fazem o custo dela valer a pena. Não é para todo mundo, mas o Dr. Carlos explicou muito bem a diferença entre uma e outra. Eu vou ver se tem alguma. Olha, ele faz a seguinte pergunta: se uma offshore for num país com um acordo de não tributação com o Brasil, essa nova lei anula esses acordos ou sigo pagando imposto normalmente fora, sem precisar pagar novamente no Brasil? Eu acho que a pessoa está considerando onde fica a offshore e não o caráter de residente fiscal do contribuinte. Eu acho que a gente tem que distinguir isso, né, doutor Carlos? O residente Ele, como fiscal, brasileiro residente fiscal aqui, ele pode ter uma offshore nos Estados Unidos, pode ter uma offshore como existe na Holanda, pode ter uma offshore em Luxemburgo ou em BVI, mas ele vai ter que pagar sobre o lucro, ou não? claro, perfeito, você respondeu melhor do que eu. Principalmente Perfeito. porque ele diz que não existe acordo de bitributação, então ele não vai nem Não ser existe acordo. contemplado com nada disso. Apenas por curiosidade, não existe qualquer acordo de bitributação entre o Brasil e o paraíso fiscal. Não faria Uhum. sentido. Não O faria paraíso sentido. fiscal não cobra imposto, né? Já está definido. Por que ele gastaria fazer um tratado absolutamente desnecessário? Esse é É. um ponto muito importante, Magda, que você colocou, que assim, às vezes as pessoas fazem confusão, né? O Uhum. fator determinante é ela ser domiciliada fiscal no Brasil. Isso, Aonde está o isso, ativo dentro desse contexto? isso. Tem filho que mora em outro país, tem gente espalhada da família por todo lado, ativos espalhados. O relevante é, eu moro em Portugal, mas se você é residente fiscal em Portugal, o tratamento é diferente. Se você é residente fiscal no Brasil, esse que é o fator determinante. Vale tudo o que falamos aqui, certo, Guilherme? É isso. Certo, doutor Carlos? Então Certo. vamos lá. Então eu estou terminando e antes de passar para as considerações jurídicas e familiares e sucessórias dos dois advogados, eu vou terminar com a pergunta para mim mais importante, né? Ainda faz sentido para um brasileiro investir no exterior?
Da minha parte, eu acho que eu não pedi para a Aninha preparar, mas posso compartilhar com vocês depois. Ontem eu mostrei num call de investimentos um gráfico que mostra a performance de praticamente todas as moedas do mundo, do G20, em relação ao dólar nos últimos 10 anos. Só houve duas que tiveram variação positiva mínima. Uma delas, o franco suíço, ganhou 1%. E o outro, a moeda armênia, não me perguntem por quê, eu não conheço nada de Armênia, não quero conhecer, não tenho interesse, ganhou 0,8 em relação ao dólar. Veja, mesmo um investidor suíço, que todos aqui conhecem, que é o nosso conselheiro, a Aninha colocou aqui, obrigada, Aninha. Olha, o real é uma das moedas que mais se desvalorizou. Ele está na primeira coluna, lá embaixo, se não, eu não enxergo porque eu estou no celular. Mas, se não me engano, ele desvalorizou 50% ou 51%. E lá na última coluna do lado direito, você tem embaixo as duas verdinhas. Acabei de falar o franco suíço e a moeda armênia. E o euro, que todos consideram uma moeda forte, maravilhosa, nos últimos 10 anos desvalorizou 30% em relação ao dólar. Eu estou usando esse quadro como exemplo pelo seguinte: a maioria aqui conhece o nosso conselheiro, Gabriel Safdie, que é banqueiro, mora em Genebra. O Gabriel, ele está numa dessas moedas que nos últimos 10 anos ganhou do dólar. Mesmo assim, os recursos dele, ele só não vai responder isso aqui agora porque ele está no trem nos ouvindo. Gabriel, um abraço aí. Mas eu respondo por ele. Ele não mantém 100% dos seus investimentos em franco suíço. Ele tem a sua alocação em dólar e a sua alocação em euros. Porque nós, que estamos na primeira coluna, uma moeda que se desvalorizou 50% nos últimos 10 anos em relação ao dólar, vamos querer ter 100% dos nossos investimentos, fora a casa que a gente mora, fora as propriedades de lazer, fora a nossa empresa, fora os investimentos todos que a gente tem no Brasil. Por que nós vamos ter 100% aqui? Se fala-se de investimentos, não é muito inteligente fazer essa alocação dessa forma. Respondido da minha parte, como eu comecei dizendo, a Portugalo Family Office não administra apenas fortunas, nós administramos futuros. Então, para responder do ponto de vista de futuro, de planejamento sucessório, de organização familiar, eu passo a bola para as considerações finais dos dois com a pergunta: ainda faz sentido investir no exterior? Eu não teria uma palavra a adicionar ao que você disse. Basta ver o quadro. Não precisa dizer mais nada. Aquele quadro é autoexplicativo. Todo mundo que acreditou na valorização do dólar ganhou. Todo mundo que apostou no sentido contrário perdeu. Então, vai mudar isso? Eu não sou futurólogo, eu não tenho bola de cristal, é tudo baixo. O passado, se o passado nos ensina alguma lição, mostra que deve se diversificar as suas aplicações, e as aplicações do exterior continuam a ser uma parte importante do patrimônio das pessoas. Eu acho que é uma opção e que pode ser usada. Apesar do novo imposto e tudo, eu continuo nessa posição. Eu sou favorável a que uma parte do patrimônio fique no exterior. Guilherme, considerando a parte sucessória, como você colocaria se ainda vale a pena ter investimentos no exterior? A parte sucessória também ajuda muito, porque primeiro protege o patrimônio e depois pode-se criar uma estrutura que facilite a sucessão, como o Guilherme já falou. Companhia com 2 tipos de ações, trusts, fundações e outras coisas que facilitam muito a sucessão, evitando inventários e essas despesas desnecessárias. E tem uma questão, para além dessas duas pontuadas, que é a gente viver num país de oscilação de ideias muito frequente, né? Perigosas. E a gente já tem tido histórias no passado em que, se você tivesse uma reserva positiva no exterior, você estava guarnecido, né? Ao passo que você estando aqui, então, acho que também por esse motivo, por questões assim de ideologia, de política e tudo, para além até da economia, não há dúvida de que é vantajoso você ter uma parte do seu patrimônio, né, preservada nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Carlos, ao Dr. Guilherme, aprendi muito com vocês
e gostaria de nos colocar, em nome deles também, à disposição para avaliar aí individualmente os casos, as famílias. Já vieram me consultar, mas eu quero deixar aqui no Brasil, numa holding patrimonial, eu quero deixar uma mesada para os meus netos. Eu tive que ser a portadora de más notícias. Aqui no Brasil, o senhor não pode fazer isso. O senhor vai depender que os seus sócios concordem com isso e continuem fazendo. Mas não dá para dispor como a gente consegue dispor através de um trust. Eu quero que meus netos recebam uma mesada de X. Então, aqui nós não temos instrumentos para fazer valer integralmente o nosso desejo, a nossa vontade. E eu acho que eles vão continuar sendo bons instrumentos para as famílias que querem se organizar para o futuro. E nos coloco à disposição. E, mais uma vez, agradeço a todos vocês, espero ter podido responder as perguntas. Algumas que eu não li agora no final, eu achei que já tinham sido tratadas ou que eram casos muito individuais que merecem essa consulta aí no privado. Tá bom? Muito obrigada. Uma ótima tarde, já avançamos. Obrigada. Até logo, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.